setor da gastronomia é um dos que mais cresce no Brasil e no mundo, todo mundo já sabe, né? Agora, manter uma operação de sucesso por 35 anos realmente é bem difícil. E nós temos uma história assim surpreendente para contar, que é a história do Dom Francisco. Mais especificamente do Senhor Francisco, que é um ícone da gastronomia brasiliense, aliás, do Brasil. E é essa história que nós queremos levar até você que quer empreender no ramo da gastronomia. Eu tenho certeza que está recheada de dicas de quem realmente coloca a mão na massa. Então fica com a gente. Seu Francisco! Leninha! Que delícia! Prazer em Dá um abraço. Obrigada por nos receber aqui. E com essa vista Eu linda. que sou grato. Gente, que dia lindo para a gente começar esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser uma delícia. Obrigada. Tomara que seja, né? Eu tenho certeza. Obrigada por nos receber. E nesse dia lindo, com esse cenário lindo, eu acho que vai ser fantástico. Pois é. Nossa, já tem aqui. Gente, já tem bolinho de bacalhau, que é famoso, né? Que todo mundo conhece esse bolinho de bacalhau dele. E eu vou começar comendo, olha só. E é uma receita na contramão. Por quê? Me conta essa história. A receita tradicional é 1 quilo de bacalhau, 2 de batata. A Dom Francisco é 2 de bacalhau, 1 de batata. Sempre foi tipo assim. Tipo isso. É verdade. Olha só. Hoje nós temos aí uma aula de empreendedorismo. Eu tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar quando escutar uma história de 34 anos, né? 5. 35? É. Pois é, comemoração de 35 anos de sucesso, né? Graças Muita a Deus. luta, com toda certeza. Sim. Não é isso? Então vamos começar falando para as pessoas, seu Francisco, da onde que veio a vontade pela gastronomia? Então quero lá do iniciozinho, Sim. do seu Francisco, aquele que falou assim, eu amo gastronomia. Primeiro, como que entrou na gastronomia? Segundo, depois, como que veio essa coisa do empreender na gastronomia? Pois é, mas eu vou começar. Começar mesmo foi em casa. Em casa. Como família italiana, pelo menos no domingo, todo mundo ia para a cozinha ajudar a mama, ajudar a minha mãe a fazer o almoço. Passar os bigoli, descascar tomate, limpar coisas, tudo que fosse precisar, frango, tudo que a gente fosse que... No domingo era sagrado, ou churrasco, mas principalmente macarronada. Isso já aqui em Brasília? Em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Sim, Santa Tá. Catarina. Então tudo começou lá. É porque eu com 11, 12 anos, eu tinha que ajudar minha mãe, eu era o mais velho. Então ela estava numa coisa e eu ficava lá mexendo as panelas, mexendo a polenta, etc. Então, isso aí foi me dando um gosto. Eu sempre, aonde eu fui, por onde eu passei, onde eu morei, eu sempre aprendi os pratos da região, aprendi a fazê-los, não era só comê-los. E quando eu ia nas feiras, ainda hoje quando eu vou nas feiras, eu pergunto como faz esse prato, como faz esse produto, e as pessoas adoram ensinar como fazem, né? E isso é legal, né? É. Então faz parte também você além de aprender o prato do local, conhecer ingredientes, tudo isso é muito importante. Sim, e a gente começa a valorizar mais o pessoal, os produtores, a região, certo? Aí o senhor começou lá em Santa Catarina com isso? Santa Catarina e Paraná, depois mudei ali, vizinho. Mas minha mãe sempre procurou fazer as coisas que tinha, adaptar as coisas que tinha na região. Porque para colono, meu pai era colono, no começo era caro. Todo o produto que vinha de fora, o vinho, etc., meu pai fazia o vinho que nós tomávamos. Então, tudo isso a gente procurava se abastecer, a gente fazia o salame, as linguiças, tudo isso. Eu aprendi a fazer tudo isso como menino ainda.
tá certo? E aí você veio trazendo isso tudo. Aonde eu fui passando, eu fui adotando esse critério, conhecer as coisas que o pessoal produzia, gostava de comer e sabia fazer, certo? Muito bom. Então, por isso que eu, de Santa Catarina, por exemplo, quando eu abri o meu restaurante, eu pensei no seguinte, eu vou fazer o que eu sei, o que a gente não sabe, não faz mesmo. Esse pulo do ser Do doméstico para o empreendedorismo, foi lá ainda ou foi aqui? em Brasília. O senhor veio para Brasília? O primeiro restaurante que eu abri foi em O Brasília. que te trouxe para Brasília? Eu fui convidado pelo ministro João Alves, na época, para trabalhar no Ministério da Amazônia. Porque eu tinha experiência, tinha morado 8 anos na Amazônia. E aí estava aquela época de desmonte. Mas nada a ver com gastronomia lá na Amazônia? Não, nem aqui, nada. Tá. Não vim pensando em gastronomia. Tá. Aí chegou num ponto que Carmela e eu tínhamos 3 filhos na escola. Com o salário que a gente recebia na época, nós não conseguimos pagar aluguel e manter as 3 filhas na escola. E aí eu tinha decidido voltar para Santa Catarina. Quando uns amigos disseram, abre um restaurante, eu tinha costume então de reuni-los, fazer um churrasco, fazer um peixe, sobretudo tambaqui. E aí disseram, olha, faz o que você sabe, o que você gosta, que vai ser um prato que vai agradar, eles diziam. Aí eu pensei. Preparamos um vinho aí, é? E olha, Luiz Pato. Luiz Pato, você sabe que eu fiz uma gravação com ele. Olha só. Ele é fantástico. Muito bom. Luiz Pato é fantástico. Fantástico mesmo. E os vinhos deles maravilhosos. A filha dele faz vinhos maravilhosos também. Aí vamos continuar lá então. Aí o salário veio para cá com as meninas. E não tinha. Então eu tinha feito um convite para ser secretário executivo de uma faculdade, de uma fundação que hoje é a Universidade do UniOesc, do oeste de Santa Catarina. E eu ia voltar, como é que se diz, para lá, né? Eu já tinha trabalhado. Aí as meninas entraram em cena, as filhas benditas entraram em cena. Pai, a gente já mudou tanto. Vamos fincar o pé aqui. Vamos fincar aqui. Cada vez que nós formamos um grupo de amigos, vocês mudam de lugar. É complicado isso, né? E aí eu dizia assim, vamos de novo voltar lá onde a gente morou, tudo que a gente aprendeu, ver de novo. Vamos ficar aqui, que nós nem conhecemos direito Brasília ainda. Não era nem um ano que a gente morava em Brasília. E aí o senhor falou, mas o que é que nós vamos fazer aqui? Pois é. Aí que surgiram os amigos, especialmente o Chucre Suaide, que disse o seguinte, por que você não abre o restaurante? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro. Ele disse, quando se imagina... E nessa brincadeira, nesse intermédio de tempo, o senhor continuava cozinhando por farra, com os amigos, no fim de semana. Ou seja, as pessoas já sabiam. Né? Isso. E aí o Chucre disse, Chucre Suaide, mora hoje em Santa Catarina, infelizmente não está muito bem de saúde, mas continua lúcido. E ele, isso é importante. E ele disse o seguinte, se imagina que seja quanto o dinheiro? Eu nem sei qual era a moeda da época, eu sei que era 1,5 milhão. Nós estamos falando o quê? De 90 e... 88, 89. 89. 87, 88, 88 abriu o restaurante, 22 devia ser de julho. Cruzeiro, devia ser Cruzeiro. Isso era numa sexta. Segunda-feira é feriado. Aí ele falou para mim, terça, às 8 horas você vai no meu escritório buscar o dinheiro. O senhor chutou, porque não existia essa história de fazer planejamento estratégico, não, ficha técnica, nada disso, né? Aqui, vamos lá? No dia seguinte a gente pesquisou o mercado, tudo, um amigo ajudou, Caio, que ajudou, Caio Silva, vamos brindar em homenagem a ele. Isso. E ele disse, isso é fácil, eu levanto para você o perfil de Brasília. E ele levantou. Estudou, viu, pesquisou, entrevistou. Ele disse, olha, Brasília gosta de 3 coisas. Brasília hoje quer comer bacalhau, que tinha fechado Rodrigues, a Galeria do Ouvidor. Quer comer tambaqui, que tinha fechado Orlando, que trazia tambaqui por via aérea da Amazônia, de Manaus, e fazia.
E a turma está desesperada para comer a picanha e começou em São Paulo. Olha que interessante. E Aí, olha, isso é bom a gente fazer uma parte para dizer o seguinte. Nós estamos falando de 1988. E a importância de se fazer pesquisa de mercado quando se vai abrir um negócio, seja no ramo que for. Mas na gastronomia, para quem quer empreender, a pesquisa de mercado ela é fundamental, que é isso que ele acabou de dizer para a gente, né? E na época havia um preconceito de criança em restaurante. Veja que negócio ridículo. Complicado, né? Havia restaurantes que não abriam no almoço de sábado para não ter crianças. Sério? E aí, conversando com o Caio, eu disse, vou fazer um menu infantil. Aí lançamos em Brasília, e no Brasil, o menu infantil. Aproveitamento de oportunidades. A gente fala sempre isso. Ele, dentro dessa pesquisa, a gente está falando de lá atrás, né, gente? Que não tinha ainda muita estrutura conforme tem hoje, um monte de consultoria, enfim. E ele já se atentou pelo fato de que havia uma deficiência no mercado que era de atender o público infantil. Ele foi lá e lançou o menu infantil. E aí? E os casais gostavam de, imagine, sexta já, mas sobretudo sábado e domingo, o Dom Francisco é das crianças. Olha, 402 foi um achado. Um grupo de senhoras, que eram 5 Marias, tinham aberto um restaurante. Se imagine, um restaurante pequeno para 5 mulheres mandarem. Nossa Senhora, olha... E os maridos dando palpite. A equipe devia correr toda. Ficou difícil. E aí decidiram fechar, não faliram nada, elas tinham condições, tudo, mantiveram tudo em ordem. Aí eu rematei delas aquele fundo, acervo, assim, que elas tinham, aquele acervo de materiais, de louça, de tudo que elas tinham, eu arrematei. E a estrutura também. Sim, sim. Mas olha que interessante, ele está há 35 anos no mesmo local. Ou seja, aquela loja que ele escolheu lá em 1980 e alguma coisa, ele está até hoje. Isso é muito... 88, no início de 88, eu em 90 dias, a partir do dia que o Chucre me pôs o dinheiro na mão, eu abri o restaurante. Nesse tempo, eu reformei, fiz churrasqueira, tudo que não tinha. O Caio fez para mim a pesquisa dos pratos que era importante tê-los. E depois eu aprendi, ao longo da vida, você quer ter um negócio de sucesso, faça aquilo, sendo um restaurante, aquilo que o povo da região come. Olha que interessante isso que ele falou. Isso hoje, trazendo para a modernidade, trazendo para as consultorias modernas, é você encontrar o nicho de mercado antes de se abrir um negócio. Então, quer dizer, você pode, não só pode, como deve, tá buscando, tentando entender o que o público quer naquele momento, naquele local. Isso. Né? A gente não faz para ver se dá certo. A gente tem que fazer com certeza que dê certo. Sim. E a certeza parte de onde? Daquilo que nós gostamos e sabemos e daquilo que sabemos que o povo que frequenta, que pode participar, prefere. Aí não tem erro. Não tem erro, né? Aprendi isso ao longo, depois de estudando, tudo, fui aprendendo a importância de saber o que o pessoal da região gosta de comer. Olha, eu estou aqui me deliciando com esses bolinhos, mas a gente vai ter que fechar esse bloco. A conversa, vocês já viram que vai fluir assim, de uma maneira maravilhosa. Você acredita que já encerrou esse bloco? Já? Já. Nossa! E nós vamos para o próximo bloco, continuando com essa história inspiradora, que eu tenho certeza que vocês vão adorar cada detalhe que ele vai contar dessa trajetória de sucesso. Então fica com a gente.
Pois é, e nós vamos abrir o nosso segundo bloco falando de adegas, de vinhos, né? E eu vou lhe mostrar que eu tenho 3 adegas. 3 adegas? Não é uma, 3. E aí você vai explicar por que dessas 3 adegas, Já né? vou começar te contando a história da primeira. Essa aqui é qual? A adega do Novo Mundo Vinícola. Olha que lindo isso. Depois das grandes descobertas começaram a surgir os vinhos nesses vinhos lugares. novos, né? Então temos africanos, australianos, argentinos, chilenos, brasileiros, uruguaios, paraguaios. E hoje já tem de todos os países praticamente do mundo. Gente, que lindo! Aí você resolveu separar esses até para rótulos. facilitar a retirada do vinho, a identificação do vinho. E talvez a temperatura também. Ai, que lindo isso! Eu adorei a história, a proposta da adega, gente. Ela foi feita toda de cano de PVC. Isso é muito interessante. Eu porque vi é um os material meninos barato. brincando um dia numa construção, empilhando, como é que se diz, pedaços de cano e colocando garrafas. Nossa, eu vou copiar isso, viu? Pode copiar, pode usar à vontade. Se tiver alguma Gente, dúvida, tá muito legal. pode perguntar que eu explico como é feita. Agora me conta o seguinte, o porquê dessa separação do Novo Mundo? Para facilitar o trabalho? Por quê? Todo mundo conhecia vinho Portugal, Espanha, França. Italiano e tal. Isso. E ninguém dava importância ainda, sobretudo nós brasileiros, aos vinhos, especialmente os brasileiros. Então eu quis marcar aqui o Novo Mundo Vinícola. Gente, vamos isso é conhecer muito legal, muito bom. Que aqui estão vinhos de grandes Aí eu vi que tá valores. tudo separado, Chile. Sim, todos. Argentina. Aqui ainda está faltando organizar. Essa adega está bem em organização. Mas está muito lindo. Deixa eu fazer um furo para você. Aqui eu tenho uma garrafa do tempero mais velho que o Ocidente conhece. O que é esse 6.000 anos antes de Cristo. Chama garum. Garum? Garum. Isso foi descoberto nas escavações de Pompeia. Descobriram meia ânfora romana só de garum. Eles decodificaram tudo isso nas universidades do norte da Espanha, um grupo de empresários, e replicaram esse molho. E o senhor vai usar aqui agora ou já está usando? Estou usando esporadicamente, porque olha, uma garrafinha dessa custa uns R$3.000. Olha! Isso aqui é um furo, só para você saber. É um furo, né? E é bom? Maravilhoso. Eita. O prato que nós estamos fazendo hoje não dá, mas um dia você vai ver, eu vou lhe fazer para você provar esse molho. Eu vou e ainda eu faço isso. o casamento com o molho mais velho brasileiro, chamado Arubé. Eita, eu vou querer conhecer. Tem 1.300 anos. Tem 1.300 anos. Eu vou vir sozinha para poder degustar esses molhos e vou soltar para todo mundo. Não, você vai legal. provar. Agora a gente vai para a segunda adega, né? Vamos ver a segunda adega. Agora conta para as pessoas um pouquinho sobre a temperatura, o porquê dessa separação dos vinhos brancos. Nós tínhamos um problema. O cliente esquecia de pedir o vinho branco, o espumante, o champanhe. Quando ele via o prato, ficava salivando para tomar um vinho branco. E acabava ou não bebendo ou bebendo fora de hora. Depois, quando ele não tinha fora mais... Fora da temperatura também, né? Isso. Então, nós bolamos essa adega, foi minha mulher que teve a ideia, viu esse espaço, vamos fazer uma adega para vinho branco para acabar essa confusão de ter que ficar correndo para gelar vinho. Então o vinho sai a 6 graus, que é a temperatura ótima para vinho branco, espumante, tudo isso, eu pelo menos acho. E abre, serve a primeira taça, enquanto isso vem um balde de gelo para manter a temperatura ou até baixar um pouco se o cliente quiser. Pois é. Acabou a nossa briga com vinho branco. Dica de ouro, fica essa dica. E agora a gente vai para a terceira adega, que é toda voltada para o tinto, né? Sim. E é lá que tem algumas pérolas. Tem. Vamos lá. Vamos. Nenhum alimento que não esteja em área climatizada. E nenhum pode estar no chão, tá?
Olha que lindo que tá isso aqui, Sinta aqui. Aqui é temperatura diferente, 13 graus. Não, eu tenho que mostrar esse tomate, né? Pode. Olha aí, ó. Isso aqui é para amadurecer o tomate. É a melhor maneira que eu achei. Que lindo isso. Esse é o tomate caqui para salada. É a famosa salada. É a famosa salada do Francisco. Tomate caqui. Que vai o tomate caqui. É engraçado, porque essa salada sua é famosérrima, né? Sim. E fala a composição para as pessoas do que é. A coisa mais simples do mundo, né? Boas folhas, bons Fresquinho. legumes e Olha que limpeza. É tudo desinfetado com asteril, com outro ingrediente próprio. É lindo E, aqui. Fartura. Faz um sucesso, Fartura. A saladona, assim, Porque tem, eu acho que uma coisa que desmerece o cozinheiro é aquela murrinhação, aquela história. O cozinheiro tem que ser generoso. É verdade, é verdade. Bom, olha, mesmo a banana fica aqui. Que é a farofa de? Faz a farofa de banana e a muqueca de banana. A muqueca de para banana, acompanhar que a depois o senhor muqueca lançou. capixaba. É verdade, que também é sucesso. Muito bom, muito bom. Vamos lá! Essa é a Eita! adega dos vinhos do velho mundo vinícola. Gente! Vocês não têm noção do que é isso aqui, gente. É lindo! Quantos rótulos, seu Francisco? Tem noção? É muita coisa, né? Aqui, atualmente... Itália, ó, Barbeira d'Asti. Atualmente nós estamos em torno de 1000 rótulos. Amarone. Gente, eu fiquei encantada, primeiro, com o formato que é colocado e com a organização que vocês fazem aqui. Ou seja, coloca o código, né, do vinho no cardápio e tem uma sequência aqui. Aqui é um instante. Já dão para ele um número, ele sabe que está na ordem crescente. Encantada. Os amantes de Quando vinho iam se perder aqui dentro. 25 anos, eu mandei fazer essa edição especial. Olha aqui, é de Opa! 2009. Hoje nós vamos acompanhar a picanha com esse aqui. Olha aqui, gente, que privilégio. Esse é com a assinatura dele, italiano? Italiano. E nós vamos degustá-lo daqui a pouco com a famosa picanha, né? Posso levar? Posso já levar? Vamos levar. Vamos levá-lo, então. E olha, realmente são muitos rótulos. E aí, o senhor tinha explicado aquela hora que a separação, além de se dar em função dos países, né, do velho e novo mundo, tem a questão da temperatura também. Sim. Né? Agora, mas essa aqui, os vinhos tintos tintos estão na faixa de 12 a 14, todos. Aham. Só os brancos, espumantes, rosés, champanhe que tem que ter a faixa de 6 graus. Certo. Cravados. Agora, hoje, dentro da tua experiência de tantos anos, o que vende mais? Tinto, branco, espumante, enfim? Nós bebemos mais tintos em Brasília. O tinto eu amo o tinto, né? Amo assim, acho muito legal. Aliás, meu falecido pai sempre dizia assim, branco, mas tem vinho branco? Tipo Ele isso, falava né? com desdém. Bom, acho que agora a gente vai pra cozinha, né? Nós vamos botar a mão na massa? Vamos botar a mão na massa. Vamos cozinhar assar uma picanha. Gente, olha só onde que nós estamos. Numa montanha, literalmente uma montanha de bacalhau. E olha que interessante. Aqui tem um lote, né? Que está separado, eu não sei porquê. Não, porque falta tirar o couro. Agora é intervalo, parou. Quando eles voltam, eles colocam esse embaixo e tiram o couro desse. Muito interessante. Porque na tradição portuguesa, o bacalhau mantinha o couro e os espinhos. Eles só cortavam e faziam, cada um tirava os seus espinhos. Quando eu comecei a trabalhar em Brasília, menina, quem é que queria bacalhau com couro? Ninguém. Quem é que aceitava bacalhau com espinho? Ninguém. Então eu corri para inventar um corte que eu mandasse para a mesa o bacalhau sem, como é que chama? Sem espinho. Sem o couro e sem o espinho. Sem espinho. Então a gente tira o couro, depois separa aqui, aí fica o lombo. Só aqui sai o que a gente faz na brasa. E aí dessa outra parte faz aquele outro prato do desfiado. Faz o desfiado e a parte mais fina aqui faz a posta fina. Bolinhos são os últimos retalhos, que são mais saborosos, que são junto do osso. Isso é importante contar para as pessoas, falar do aproveitamento de 100% do produto, Não podem né? não aproveitar. Hoje já está 111 o quilo, bruto aqui, assim. Quando faz a primeira limpeza aqui, a gente já perde 20%.
E depois vai perdendo espinho. A pele não faz nada, não tem o que fazer, não, eu não né? faço. Tem gente que aproveita, mas eu não faço. Não. Tá. Agora, vamos contar para as pessoas, esse é um dos pratos que é o seu campeão. É o Isso. carro-chefe, né? E que está há mais de 30 anos. 35, mas eu comecei a fazer bacalhau, fazer receita de bacalhau é básica. Esse básico, eu tinha 27 anos. Tem pouquinho tempo. É. E sempre trabalhei em cima dela, melhorando tudo isso. Eu aprendi várias coisas para fazer com ela. Naquela época, tudo bem que hoje o senhor vende muito mais, a sua produção é muito maior do que naquela época. Mas existia uma certa dificuldade em conseguir o produto naquela época, não? Não. O bacalhau era comida de pobre. Era comida bem simples, No né? Rio de Janeiro se dizia, para quem é, bacalhau basta. Para pobre chega bacalhau. Desvalorizando, Meu né, pai, que era o colono, produto. comprava fardo de bacalhau português. Olha, e hoje virou... Lá no interior de Santa Catarina. Gente, então ele tem aí várias preparações e buscou o aproveitamento de 100% do bacalhau, que é realmente tirar a parte mais nobre, que é o lombo que ele faz na brasa, tirar a parte do que é a parte mais fina, a parte mais fina que eu Esse vai faço. na brasa também? Não, ao forno em postas finas. Ao forno em postas finas. E aí vem o desfiado, que são as desfiado. lascas, e os últimos retalhos, todos que vão são sair as de que vai junto dos desfiar ossos, pra fazer o faz o bolinho. bolinho. 100% de aproveitamento, isso é muito legal. E se E os torna ossos- o carro-chefe da casa dele. E os ossos faz o caldo para caldo. cozinhar o bacalhau. É isso aí, tá vendo? São dicas que Bacalhau de realmente forno, são bacalhau fantásticas. posta fina, a gente põe na travessa, na Aham. assadeira, o caldo de bacalhau reduzido para manter o sabor. Pronto. E aqui nós temos a churrasqueira. Olha as brasas, né? Eu adoro brasas. Bom, eu vou mostrar uma coisa que eu aprendi de menino. É. Como é que os argentinos, uruguaios, paraguaios faziam churrasco? Faziam um fogo no chão, faziam uma valeta, Aham. queimava madeira forte, madeira de lei, que eles diziam, e fincava os espetos de madeira no chão em ogiva. Uhum. E a gordura em cima, então a gordura ia Caía. derretendo e temperando a carne. Aqui eu não tenho como fazer isso. Aí o que eu Fez uma inventei? adaptação. Olha a aqui. grelha. Sim. E faço o fogo na churrasqueira assim. Ah, olha que interessante. Aqui tem Meninos, exaustão. peguem aquilo ali, que é muito legal. Nenhuma carne minha, o bacalhau, o tambaqui é assado na fumaça. Muito bom. Porque a fumaça é cancerígena. Aham. Então, eu não mando fumaça para o cliente. Então aqui sai tanto o bacalhau, Tanto as o bacalhau, postas, quanto o tambaqui, quanto a Tambaqui e a picanha e picanha. quanto as outras carnes assadas na Boa. brasa. Vamos tá? então fazer um? Vamos fazer Vamos uma ver? picanha. Vamos fazer uma picanha. Você veja que a minha carne tem um padrão de gordura. Sim. Tem aqui 2 dedos. Ele tira para deixar esse padrão de gordura, você vê. Quando eu mando para o cliente, ele tem que ter carne, ele não quer comer gordura. A gordura carne é para dar temperar. sabor, Isso, pra isso, trazer isso, sabor. isso. Agora, isso aqui, o senhor tem o prato é tamanho família e tem o individual também? Não, aqui tem para 1 e para 2, Ah, tá. picanha. Tá. A gente tem prato maior de bacalhau Aham. e, sobretudo, maminha de alcatra. Mostra a maminha de alcatra. Virou prato karma para a família, Aham. que comem 3 a 4 pessoas. Bom. E é difícil a gente ver isso hoje, né, nos restaurantes. Vem muita alacate, o pratinho ali individual. É, mas E a história da família é muito bom. eu de você sempre tive oferecer. essa preocupação. Aham. A família, chega lá, a família não quer um menu infantil, tem. Mas é mais caro do que ele pegar um pedaço desse E aqui. partir para a criança. Olha aqui. Essa aqui, por exemplo. Ah, olha que lindo. Come tranquilamente numa mesa, 3 pessoas. tranquilamente. Come. Se tiver uma criança, ainda tira uma beirinha para a Aham, criança. aham. E claro que isso diminui Baixa muito o custo da família. Sim, sim. Tá certo? É importante pensar nisso. Hoje Tanto que o seu público de final de semana, ele é 100% vende família, mais né? picanha ou maminha de alcatra? Tá vendendo mais ou menos iguais. Aí, ó.
mais ou menos compatível aí. Muito bom. Tudo isso aqui é carne de Angus, tá? Agora, olha só, o que me chama a atenção? E a gente sempre fala isso também, com relação à embalagem, a coisa ele tá no vácuo. Quando isso aqui eu imagino que deva chegar, porciona, vai para o vácuo. Sim. Então a padronização. E fica na temperatura de 2, 3 graus. Fica na temperatura correta, isso aqui conserva completamente o alimento e ele já fez esse porcionamento. Ou seja, padronizou tudo. Isso é muito interessante também, isso é muito, aliás, é imprescindível. O máximo que eu faço é esses espetos como calço. Uma grelha que é viragem. Eu vi que a estrutura ali atrás, os tijolos furadinhos, que ele consegue encaixar. Mas nunca se põe carne aqui em cima. A carne tem que ser assada perto. Ela cozinha, né? Sim. Cozida estragou tudo. Ela tem que ter sabor de grelhado. É verdade. E suculenta por dentro. Olha, ai, que delícia. O tambaqui, que não dá, como é que chama? Com a mão mesmo, com a mão Pode mesmo. pegar, que não dá tamanho para a porção, eles separam limpinho como os outros, olha aqui, tudo. E prova desse aqui que é mais saboroso, está mais grelhadinho. Olha aqui. Nós vamos encerrar esse bloco. Porque eu vou ter que degustar isso aqui. Nós vamos lá para o salão para poder falar daquela picanha maravilhosa, dos acompanhamentos e trazer a questão da estrutura de pessoal dele aqui. Fica com a gente. E chegamos naquele momento mais gostoso, que é da gente provar essas preparações que foram feitas por ele. Eu tô assim hoje me sentindo privilegiada, porque além de estar num ambiente super gostoso, de escutar uma história totalmente inspiradora, eu acho que de todos os programas que a gente gravou, e foram muitos já, nenhuma operação tem essa história de mais de 30 anos. E isso faz diferença. O senhor hoje tem realmente uma bagagem para levar para essas pessoas, para os jovens empreendedores, para quem quer empreender em gastronomia, que ninguém tem. O senhor passou por todas as fases de um empreendimento, né? Sim. De sair lá de Santa Catarina, chegar aqui do nada, quer dizer, não veio com esse propósito e se estruturar para poder empreender na gastronomia. E isso faz toda a diferença, gente. Então, prestem muita atenção nas dicas que ele dá, em todos os detalhes que ele conta, as pérolas que ele tem soltado aqui hoje para a gente nesse programa. E vamos falar, eu já tinha dado uns toques aí durante a nossa gravação sobre equipe, sobre a importância de se estruturar uma boa equipe. E a gente tem aqui funcionários hoje que vêm com o senhor desde o início. Sim. O senhor já sai na frente em função disso, porque a nossa mão de obra hoje ela é precária, ela é muito difícil, né? Nós não temos pessoas capacitadas e a rotatividade hoje nos restaurantes é muito grande. E o senhor não tem mais isso. Como que o senhor veio construindo isso para poder manter uma equipe ao longo de 30 anos? Tratando bem os funcionários. Eu acho que isso é fundamental. Meu pai, eu aprendi com ele. Quando ele tinha um empregado em casa, tinha que sentar-se à mesa com ele. Não importa quem fosse. Ele disse, se alguém trabalha comigo, tem que comer comigo. Isso eu trouxe para o resto da vida, certo? Essa lição do meu pai. Então, a maioria dos dias, eu como com os funcionários. Eu almoço com eles, janto com eles. Só quando tem alguma restrição periódica, algum problema de alimentação, doença, coisa assim. Mas, se não, o meu prato preferido é poder ir lá com eles, pegar na panela deles e comer, almoçar. Então, se eu vou lá comer com eles, eles sabem que me conhecem já que eu não vou lá comer qualquer coisa. Então, não pode mandar. Eu sempre digo, não se pode mandar qualquer coisa para ninguém. Sim. Qualquer coisa não existe. Tem que mandar qualidade.
seja para o colega, seja para o, como é que chama? E sobretudo para o cliente. Uhum. Mas eu tenho, na minha história, eu só mandei embora a queima-roupa um funcionário. Ele fez uma comida vergonhosa, ele foi fazendo com raiva, jogando na panela, mexeu, não mexeu, não estava queimado, não estava cru. Nós estávamos todos revoltados quando eu cheguei, que eu vim das compras, ia partir para pegar meu posto, que era eu na churrasqueira, sozinho. Eu mandei os funcionários embora na hora, porque desrespeitou os colegas. Eu acho que é mais, quem não sabe respeitar um colega vai saber respeitar o cliente que ele não está vendo. Não vai. O colega dele que está aí com ele não respeita, não faz uma comida boa para os colegas. Você pode ver o peixe, são pedaços, como eu disse, que não cabem, o corte não cabe para o cliente. Não padroniza, né? Mas é o mesmo peixe. É o mesmo peixe, é a mesma preparação, o mesmo tempero, né? Da mesma maneira. Esse vinho, quando eu fiz 25 anos, eu encomendei esse vinho. Nossa. Barolo, 2009. Não tem como Hoje ser ruim. nós estamos com... quanto? 23. 23 anos, não. Não, nós estamos em 2023. Menos. Nós estamos em 23, mas tem que tirar 17, 18 anos. Eita, olha só que responsa. Agora, me chamou a atenção também a taça, hein? E muitas das pessoas, até em restaurantes, não sabem da importância de servir um vinho na taça correta, né? As uvas têm características diferentes, produzem aromas diferentes, tem tempo diferente para se expandir. Veja aqui, de 9, olha como está maravilhoso. Está né? maravilhoso. Gente... E a taça é própria para ele. Fechadinha. Sim. Foram aqueles famosos fabricantes das taças Riedel. Ele se deu o trabalho de ir em cada grande cantina da época para decidir. Esse aqui ele foi na Borgonha, com o Romanée Conti, para desenhar a taça para beber o Romanée Conti. Eita! Depois ele foi em Bordeaux para desenhar a taça do Bordeaux, que ela é diferente. Porque conforme o tamanho da taça, você põe na boca, o líquido cai em lugares diferentes da língua. E a taça maior leva o vinho mais no fundo, onde a gente tem as papilas gustativas que pegam as coisas de mais profundidade. Gente, uma aula, tá vendo? Uma aula de vinho aqui. E outra coisa ó. importante, o Borgonha, porque tem mais aromas secundários e numa taça grande eles se abrem. E quando a gente vai bebendo, sentindo o aroma, vai sentindo novas experiências em cada gole. Eita, que isso tá bonito. Olha isso, gente. Outra coisa, ele além de manter o salão todo nessa montagem clássica... Põe aí que eu vou pegar um pedaço para O mim. prato tem a marca dele, que também hoje pouquíssimas pessoas usam isso. Olha, uma coisa importante a fazer, Leninha. A gente começa abrindo a picanha no meio. Vamos lá, deixa eu fazer isso aqui também. Por que no meio? Aqui está o ponto mais certo da picanha, olha isso. Vixe Maria, olha aqui. E aí você diz... Ó. Se você não comer toda a picanha, comeu pelo menos o melhor, que é o centro. Meu Deus, isso tá divino. Pode continuar. Pode pôr um pedaço para mim. Olha, tá lindo, ponto perfeito. A famosa farofa. Nunca mudou, né, seu Francisco? Não, arroz de brócolis e a farofa é receita tradicional. Eu trouxe de casa já, né? Eu não inventei no restaurante. Olha isso! Uma panela de farofa, vocês viram, né? Vi. 45 Gente, são anos. panelões, assim, realmente, os dois carros-chefe dele, conforme já falou, o bacalhau e essa picanha aqui. Todo mundo é famoso, no Brasil inteiro já esse prato e tem uma pegada fantástica. Gosto muito da ideia dos pratos compartilhados também, que a gente já falou. Isso Olha, é muito... Isso aqui seria uma para cada um. Mas muito. Conforme a idade e tudo, eu hoje como meia picanha. Eu também como meia. Já tive meu tempo de comer uma picanha inteira.
Eu como meia, meu filho comeria tudinho. Tem um assunto que eu sou apaixonada, estudei muito, venho estudando desde 2006 sobre o assunto e que agora no Brasil, graças a Deus, está começando, ainda estamos bem aquém de outros países aí, mas já aumentou um pouco. Azeite de oliva extra virgem, ou seja, hoje o nosso consumo ainda é pequeno demais, a gente consome per capita ano 500 ml contra a Grécia e a Itália, que são os maiores consumidores. A Grécia consome 24 litros por pessoa por ano e a Itália 12. E o senhor foi um dos percussores a estar tratando de azeite, a estar falando de azeite e tal, quando a gente não tinha nenhuma produção no Brasil. Tinha uma latinha de galo, uma latinha de carbonel, furada com preguinho, alfinete, para não gastar muito. Uhum. Eu deixo os rótulos normais, a turma tem que sentir a vontade, isso que eu digo, chamo generosidade. A pessoa tem que, se eu pus na mesa, eu devo ter calculado o meu consumo médio, que vai cobrado no prato, né? Sim. Qual que é a importância do azeite hoje para o senhor, que vem estudando também, que vem fazendo parte, realmente assim, ele participou de um trabalho que eu fiz, ele foi um dos, a gente tinha que, para poder defender essa tese que eu fiz na UNB, que era de sugerir os 4 primeiros critérios de harmonização de azeite, assim como acontece para o vinho, eu precisava ter aí algumas pessoas que fossem mundialmente, né, no mundo, os especialistas em azeite. E aí eu chamei o Papa do Azeite, que é o Mauro Martelozzi, o Santiago Botas e o seu Francisco aqui de Brasília. Na época, a gente está falando de 2006, foi muito legal, porque tinha que aplicar a técnica de juiz e foram eles quem validaram a minha proposta, o meu trabalho na UNB. Então, assim, o senhor vem com isso também de muito tempo, de valorizar o azeite. E é muito importante, né? Ele é saudável, ele é saboroso, ele tem muito poucas gorduras, como é que chama, saturadas, né? E a digestão dele é muito fácil também. Ele oxida menos que a maioria dos outros óleos. Hoje tem óleos que oxidam menos, mas uma coisa que é pena que o brasileiro tenha que usar soja, tenha que usar... Esses outros tipos de óleo, de gorduras, isso, né? Isso. São muito ruins, em termos de sabor e qualidade. A gente está quase chegando ao final do nosso bloco e eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Cerrado, porque é uma das pessoas que hoje mais valoriza o Cerrado, os produtos do Cerrado, o pequeno produtor, enfim. E não podemos encerrar esse programa sem falar um pouquinho do nosso Cerrado, que a gente está aqui no meio, né? Quando eu cheguei em Brasília, vindo de Manaus, vindo de Rondônia, de Manaus, tinha percorrido toda a Amazônia, me impressionou a biodiversidade de Brasília. Impressionante. Só para registro de vocês. Primeiro lugar que teve morango todo dia foi Brasília. Primeiro lugar do Brasil que teve melancia todo dia foi Brasília. Milho verde todo dia foi Brasília. Depois, não, o cara trouxe, fez mais, tudo bem, mas começou aqui, certo? E eu tenho, até hoje no meu cardápio, eu tenho tucupi, que é da Amazônia, arubé, que é concentração do tucupi, eu tenho bacuri, eu tenho, limão... Cravo? Não, tem Qual aquele grandão. Chamo limão cagão, mas é grandão. Limão não. Araçá. Araçá boi. Araçá boi. Grandão.
que eu uso, por exemplo, para aumentar a acidez. Ai, Quando que eu legal. preciso, ao invés de ficar pondo coisas químicas, um pouquinho de araçá-boi, é impressionante o efeito que produz. O bacuri também. O bacuri é ótimo para cortar o excesso de acidez e fora encorpar o prato. Eu não tenho nenhum espessante para prato, tá? Ótimo. Não uso nenhum espessante, pode ir lá procurar minha cozinha. Não tenho nenhum espessante, nenhum corante, nada químico, tá certo? É aquilo que a comida dá. Eu só faço essa combinação. A castanha do Brasil é fantástica, mas aqui no Cerrado nós temos a cagaita, temos o piqui, que eu acho fantástico, temos O baru. o baru. O baru é de todo o Cerrado. A castanha, tem muita gente que não sabe que o piqui tem uma castanha, né? Muito boa e tem um óleo. Exatamente. Tem um óleo fantástico. Piqui. E que, para quem não gosta, é muito mais delicado, né? Do que a polpa em si do piqui. Sim. E uma coisa que eu gosto também de usar é buriti, óleo de buriti. Buriti também é Eu muito faço bom. um arroz do Cerrado, em que eu uso cagaita, cajuzinho, como é que chama? Polpa de buriti, vamos lá, polpa de buriti, óleo de buriti, que mais do Cerrado? Coco de babaçu, né? O óleo de Sim, coco, a gordura crocante do... no final eu faço com castanha de babaçu. Muito bom. A cagaita eu falei. Bom, são 6, 7 ingredientes, eu faço o arroz do Cerrado. As coisas daqui têm mais sabor do que os outros lugares do Brasil. Aí, tá vendo, gente? Isso é importante. Eu tô aqui, hein, ó. O que eu fico magoado é ver a destruição do Cerrado de graça, para plantar soja para chinês. É verdade. Isso aí Isso é importante também a me gente magoa. trazer, né? A gente tem que proteger o cerrado, né? E nós estamos chegando ao final do nosso programa e percebam que o tempo foi até pouco pra gente, porque ele fala muito e eu também, então o negócio aqui ficou complicado. A gente realmente vai ter que gravar um outro programa falando só dessa combinação de cores, texturas, aromas e sabores, principalmente focadas no Cerrado, mas que o Brasil é muito rico em tudo isso, né, seu Francisco? muito rico. Obrigada por ter me recebido, adorei mesmo, tá? E vamos Foi um esperar bate-papo que super vocês ouçam. gostoso. Ouçam não, eles vão ouvir, vão ver e com toda certeza vão comentar, E porque alguma ficou coisa lindo. que eu falei aqui, Ah, se alguém tiver dúvida, quer maiores explicações, pergunte. pode perguntar que eu explico Isso, honestamente. isso, como é que façam faz uma farofa, comentários. como é que faz um arroz de brócolis, como Aí, eu asso tá uma vendo? picanha, eu mostrei lá. Uhum. Já tem o Tunico lá na Asa Norte tentando assar picanha assim. Tunico, a gente é um grande amigo também. Isso, E tá com uma proposta boa também. Gente, é isso aí. Nós estamos chegando ao final do programa. Assistam, porque realmente é uma história de sucesso, conforme eu falei dos nossos programas todos. Não tem nenhum que tenha 35 anos de experiência para poder contar para vocês. E ele já deixou a dica aí. Se quiserem a receitinha, quiser dica, escrevam nos comentários para a gente aí do programa e que a gente vai estar respondendo, não é isso? Isso. Olha, muito bom. Tudo isso vocês assistem no canal Empreender toda quarta-feira às 20h30. Por quê? Lembra por quê? O que é importante é ouvir. Assistir já é Ouvir. um bom negócio. Sim. Mas assistir com intenção de entender. De entender, de captar a mensagem do seu Francisco. Obrigada.